luz brilhar, vai brilhar pra te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti, no teu coração. Existe muito mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos falo, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, gente. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana. Começando agora o meu, o seu, o nosso programa, O Farol. Então, meu povo, vem com a gente. Sim, vem com a gente juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. E você nos acompanha também pelo Facebook da Rádio RN Publicidade, pelo Facebook Ed Carlos Trindade e pelo Facebook da minha esposa Tatiana Trindade. E também você nos acompanha pelo Instagram da Rádio RN Publicidade, pelo Instagram do programa O Farol. Segue lá, compartilha com todos os teus amigos. Você também nos acompanha pelo YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, meu povo. Compartilha. Vai lá nos grupos que você tem no seu WhatsApp e você vai lá e compartilha com todo mundo. Com o grupo do futebol, pessoal da faculdade, da escola, seus amigos, enfim, todos os grupos que você tem no seu celular, vai lá e compartilha. E aproveita e deixa um comentário do que você tem achado do programa. E se você quiser ver algum tema aqui no programa, você vai deixar nos comentários que a gente vai colocar esse tema aqui no programa. Sim, faça isso para que, assim como você tem sido beneficiado, todos os teus amigos e colegas também serão beneficiados, tá bom? Tá certo assim? E também você pode mandar o seu comentário. Sim. Você, principalmente que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode mandar pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é o 71984721124. Qual é mesmo, minha esposa? É o 71984721124. E aí você dá a sua sugestão de um tema, ou então você vai fazer o seu comentário para o tema do dia. O tema do dia de hoje, que daqui a pouquinho nós vamos falar para vocês, que hoje vamos ter o tema do dia, a reflexão do dia e também uma música. E hoje é sexta-feira, sextou, meu povo! É verdade, hoje é o dia do momento ele e ela. O que é o momento ele e ela? É que a gente vai estar falando, eu vou estar falando de uma mulher da Bíblia e ele vai estar falando de um homem da Bíblia. Sim. E hoje você vai estar falando de quem, meu marido? Eita, eu acho que eu vou estar falando de quem? Moisés? Moisés. Ah, Moisés. E eu vou estar falando de Joquebede. Joquebede? Que é a mãe de Moisés. Sério? Joquebede. Então o negócio hoje vai dar bom. Então, hoje eu vou estar falando de Joquebede, que é a mãe de Moisés, e minha esposa vai estar falando de Moisés. Então vem com a gente, vem que hoje o programa está muito legal. Eu digo legal porque falar do amor de Deus é maravilhoso, estar aqui com vocês é maravilhoso. Esse programa tem o propósito de abençoar e levar a palavra de Deus a todas as pessoas que realmente necessitam. E a gente teve uns problemas, não problema, né? A gente você viu aí, o programa começou e a gente não começou, mas porque a gente estava começando o programa pelo telefone. Um toque final. Aqui algumas coisas, como é que diz? Técnicas, sim, mas deu certo. E o nosso técnico, um outro técnico, está nos ajudando aqui. E não está aqui no estúdio, tá, gente? Está nos ajudando. Mas deu tudo certo. No final, dá tudo certo. Dá tudo certo. Então, vamos lá. Ele já me disse aqui agora que estava tudo ok, menos um. Aí agora já atualiza aí que já tá tudo e esse menos um já tá ok, tá bom? Pronto, é isso aí. Então, você tem um canal no YouTube, fale sobre ele, por gentileza. Então, eu tenho um canal que é a Verdadeira Beleza, Maternidade Sem Rótulos. Você também pode encontrar lá com Tatiana.Trindade, que é um canal que eu falo sobre a maternidade, eu falo sobre autocuidado, falo sobre você
cuidar do outro, e também falo sobre autismo, né? Que somos uma família típica, que Ian, nosso filho, tem TEA, que é o transtorno do espectro autista, e lá eu dou algumas dicas de como a gente ajuda ele na cognição, no desenvolvimento dele. E lá você que é mãe, você que é pai, e que talvez você também conheça alguém que tenha TEA, ou que tem um filho também que precisa de uma inspiração. Nós somos os melhores terapeutas para os nossos filhos. Então lá você vai encontrar vídeos de como eu ajudo Ian a se desenvolver, e você pode estar ajudando o seu filho também, se inspirando lá nos vídeos. Então vai lá, entra no meu canal, se inscreve, ativa o sininho. O que é se inscrever? Tem lá inscreva-se. Você vai só clicar, inscrever-se, e tem lá o sininho, todas as notificações, tem lá todos, tem um sino, você vai clicar em todas as notificações, em todos, e você vai estar inscrito no canal, e quando chegar qualquer vídeo, vai ter uma notificação para você que tem vídeo novo no canal, tá certo? É isso, então vai lá, compartilha. Às vezes você acha que é algo assim irrisório, mas o que talvez o que você acha que é uma coisa muito simples, para alguém é uma luz no fim do túnel. Então, é algo que vai ajudar, vai agregar, vai abençoar uma pessoa que talvez esteja muito perdida, descobrindo agora que seu filho é autista e não sabe como lidar, não sabe como fazer. E, às vezes, um vídeo meu pode ajudar ela a entender que ela tem uma capacidade que está dentro dela, que Deus depositou, ela só precisava de um auxílio, uma palavra amiga, alguém para poder ajudar. É isso aí. Então, você vai lá, você se inscreva no canal e você compartilha com todos. De repente, você nem sabe se aquela pessoa precisa. Você não conhece, mas quando você compartilhar, aquela pessoa que de repente não tinha uma direção, vai ver uma direção e vai poder ajudar. Tá bom? Isso. E por falar também, a gente tem um novo canal, né? Sim, meu povo! Do programa O Farol, que nós estamos compartilhando sempre os vídeos já de outros programas que a gente já fez, está sendo compartilhado lá, e nós estamos chamando vocês para também se inscreverem no canal. Você não paga nada, não vai te custar nada. E a gente precisa, gente. Por que a gente está pedindo? Porque a gente precisa que vocês se inscrevam, porque a gente quer começar a transmitir o programa pelo YouTube, pelo canal do Farol. Sim. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa de 5.000 inscritos. Então é por isso que a gente está falando tanto para você se inscrever, para você compartilhar, para que outras pessoas também se inscrevam. Porque é importante a gente ter 5.000 pessoas para a gente poder começar a transmitir o programa lá pelo YouTube. Então, por favor, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, e porque aí acaba o quê? Outras pessoas vendo os vídeos e outras pessoas vão se inscrevendo e vão gostando do programa, e Deus vai abençoando novas pessoas, e a gente vai trazendo mais gente para se inscrever. E quanto mais rápido as pessoas se inscreverem, mais rápido a gente vai conseguir transmitir ao vivo o programa pelo YouTube. E como é que a pessoa tem que fazer para poder... Então, você tem que ir lá, se inscrever no canal e conseguir mais pessoas para se inscreverem também. Você deixar um comentário no vídeo, e aí você vai estar participando de um sorteio, vai ganhar uma camisa, ou uma agenda, ou um pendrive com todas as músicas do programa. Tá certo. Então, vamos fazer isso, meu povo. Como diz o meu povo, né? A Thailda. Então, faça isso, meu povo. Nós vamos agora para uma reflexão. Mas antes disso, qual é o tema do dia? Tem um tema do dia. Para você. Porque a maioria das pessoas tem dificuldades de entregar a Deus o controle e as circunstâncias da sua vida. Para você. Porque a maioria das pessoas tem dificuldades de entregar a Deus o controle e as circunstâncias da sua vida. Eu já postei nas redes aí, e para quem está pelo aplicativo ou pela rádio, já está sabendo qual é o tema do dia. Então você pode mandar o seu comentário, e esse comentário nós vamos ler aqui, tá bom? Vamos lá. Inspiração do dia. Essa é a nossa reflexão de hoje. Tá. Dizem que Deus não tem pressa. E talvez seja isso mesmo. Ele sabe que vai acontecer, só não conta pra gente. Não conta pra gente. Não só
deixa a gente sem saber. Deus, Ele quer que você aprenda com um processo. Que você guarde e aguarde. Que o seu coração se acalme. Tem coisas que só é entre você e Ele. E ninguém mais. E não adianta espernear. É confiar e não deixar a esperança escapar. Não deixar a fé escapulir. Deus quer é que você seja o resultado do todo, de todo o processo, para que no final esteja pronto para receber a bênção que tanto você esperou. Quer dizer, o processo. Sim. Deus não deixa a pessoa esperando. Não. Mas é um processo que ela tem que passar. Isso. Ele sabe quando vai acontecer, só que não conta pra gente. Por que ele não conta? Porque a gente precisa passar pelo processo. Ele quer que a gente aprenda com a situação. Que guarde o seu coração e se acalme. Ele quer que a gente... tem coisas que é só entre você e ele, e ninguém mais. Então, às vezes, o que acontece? A gente está vivendo algo na nossa vida e as pessoas acabam contando para todo mundo. Chega na fila do banco, ela conta, chega, eu estou vivendo isso, estou vivendo aquilo, eu não aguento mais, e tantas murmurações. Mas é um processo que ela está vivendo. Deus sabe que lá na frente ela vai receber aquela bênção, que ela tanto esperou, que ela tanto desejou. Mas tem que viver o processo. E o processo é doloroso, o processo é difícil, é uma lapidação. Então, aquilo que está sendo lapidado, está sendo arrancado, coisas que tem que sair daquela pessoa. Né? Tudo que é lapidado, lapidar, que é tirar e ir cavando. Então, tem coisas que a gente tem que viver esse processo. E ninguém quer. Todo mundo já quer o resultado. A pessoa não quer o processo. Mas o processo é necessário para que lá na frente alcance a vitória. Então, as murmurações só te afastam e distanciam a vitória da sua vida. Então, quando você está vivendo algo na sua vida, uma dica que eu estou vivendo também, guarda para você e Deus. Se ele fala, você está vivendo algo que você tem coisas que você tem que guardar, é só entre você e ele, e ninguém mais. Tem coisas na vida que a gente tem que aprender a calar, a chegar e ajoelhar, expressar em diante de Deus. Está triste? Se ajoelha e fala com ele. Está contente? Se ajoelha e fala com ele. Está demorando? Ajoelha e fala com ele. Porque esse processo é para te lapidar, mas é para você se estruturar. Porque todas as vezes que a gente passa por momentos difíceis, a gente vai estar tendo uma estrutura, uma casca, um alicerce, uma base, para que as outras coisas maiores que a gente vai ter que enfrentar, a gente tenha força e um respaldo para poder viver o outro processo que vai ser necessário. Tudo na vida é necessário a gente passar. E tudo vai ser sempre algo mais difícil. Nunca é igual. Ninguém vive a mesma coisa todo dia. Então, esse processo é necessário. Então, aprende a viver com ele, passar por ele, sem reclamar. Busque em Deus, confia, que no fundo, lá na frente, a bênção é certa. É igual, eu estava pensando aqui, aos bolos deliciosos que você faz. É bem você. Hoje eu fiz um bolo, minha irmã me pediu, né? Vou falar aqui dela hoje. Weija. Ela me pediu, minha irmã, preciso viajar, vou sair. Ela ia viajar, ela queria um bolo, que eu fizesse um bolo. Aí que bolo você quer? Ela, não, irmã, pode ser o de chocolate com café. Então, engraçado, eu faço os bolos. Toda vez que ela me pede de chocolate com café, acontece alguma coisa. É impressionante. Outra vez ela me pediu, todos os outros saíram da forma. O dela não saiu da forma. E aí eu fiz o bolo dela com todo carinho, ficou cheirando, né? Chocolate com café, muito bom. E aí, quem disse que o bolo saiu da forma? Eu vou contar pra vocês as coisas erradas que acontecem também na nossa vida, tá? Porque é um aprendizado. E eu tinha feito outros bolos, eu não fiz só o dela, fiz outro. Aí você sabe de uma. Aí fiz os bolos e tal. Na hora de tirar da forma, o outro bolo saiu certinho. Mas o de chocolate com café, que era dela, não saiu da forma. Quando saiu, aquele... Tava tão fofinho, né? Ele foi se espedaçando. E agora? Aí eu voltei na forma novamente. E aí, quando minha sobrinha foi buscar, eu digo à sua mãe que eu vou mandar 2 bolos para ela, depois a gente conversa. Vai um outro de
de queijo e o de chocolate com café tá dentro da forma e depois a gente conversa. Mas é o que é a vida, né? Tava delicioso o bolo, tava muito cheiroso, eu tenho certeza que tá muito bom, tá tão fofinho que não quis sair da forma sem se despedaçar. Sim, você ia falar do meu bolo, fala. É como os bolos deliciosos que você faz. Tem um processo de preparo. Sim. E tem o processo de depois estar lá no forno. Isso. Que chega até o momento de dar o ponto. Pra poder tirar. Pra poder tirar. Tá assado. Isso. Não é isso? Pra tá bom. Meu pai chegou outro dia e falou assim, não, minha filha, e o tempo? Você não vai marcar o tempo? Não, para não queimar. Eu digo, não, meu pai, não se preocupe. A casa vai ficar cheirando a bolo. Quando tiver com cheirinho de bolo, eu vou dar uma olhadinha. Aí ele estava conversando comigo, o tempo passou, mas o bolo, calma, ainda não está no ponto. Você faz tanto algo que você aprende a quando mais ou menos está bom. É isso, mas fala do processo. Sim, aí é o processo, como você falou aí do processo, que é tudo no tempo certo. Tem o tempo. Tem um tempo, então o bolo tem um processo do preparo e o processo também dele ficar bom lá dentro do forno, para ele poder sair do jeito que deve ser. A pessoa não pode apressar, a pessoa não pode querer fazer do jeito que ela quer. Se a gente tirar antes do tempo, vai estar uma parte assada, outra parte não vai estar assada. Se tirar depois também do tempo, vai estar queimado. Então tudo tem um processo. E o processo de Deus, a pessoa também tem que saber esperar o tempo certo de Deus. Ele não atrasa e ele não adianta. Tudo acontece no tempo certo de Deus. Vera Lúcia está aqui com a gente e ela disse: boa noite, meus lindos. 2 beijos. Deus abençoe sempre a vida de vocês. Abraços carinhosos para vocês. Nossa, esse cabelo que hoje eu tô... Dona Vera, 1000 beijinhos pra senhora. Vem com a gente. Vem com a gente, Dona Vera. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Tá certo assim? Então, é isso aí. São os processos da vida, né? Sim. E tudo na vida é um processo, né? É engraçado, você falou do bolo, mas é assim. Essa minha irmã, Wedja, ela vai fazer o bolo e aí tem uma disputa do bolo. Por quê? Porque ela não segue receita. Não, né? E a minha mãe não seguia receita. Ela não seguia receita. E o bolo dela sempre saía diferente. Né? E da minha irmã hoje é a mesma coisa. Não entendi porque este bolo solou e tal. Porque ela não seguiu a receita. Então, a mesma coisa é na vida. A gente sabe que tem coisas na vida que a gente tem que saber esperar. Que não pode se antecipar. Tá lá o pé da mangueira. A gente ama, quer a manga, mas vai ter o tempo da manga. A gente vai ter que esperar o tempo. Vai ter que esperar ela ficar o quê? Madura. Verde demais não dá para comer mesmo. Então, assim, tudo na vida tem um tempo. E a gente quer apressar esse tempo. Quando você quer passar, pegar antes do tempo, ou tirar o bolo antes do tempo de assar, ou você muda a receita, ou quando você muda a receita, o bolo pode dar errado. Na maioria das vezes dá errado. Então, a mesma coisa, quando você não passa pelo processo, não quer passar pelo processo, você quer que passe muito rápido, você pula etapas, o jeitinho que todo mundo quer dar. Com Deus não tem como dar jeitinho, gente. Não tem como dar jeitinho. Por mais que você não queira passar pelo processo, ele é necessário. É isso aí. Bom, hoje nós teremos, vamos falar do tema logo, né? O tema para você, porque a maioria das pessoas tem dificuldades de entregar a Deus o controle e as circunstâncias da sua vida. Esse é o tema de hoje. E hoje nós teremos no momento ele e ela, o momento ele e ela de hoje, nós estaremos falando, no caso eu, no momento ele, estarei falando sobre Moisés. E a minha esposa, na parte ela, estará falando sobre Joquebede. É para você, porque muitas pessoas... Cadê onde é que você está? A maioria das pessoas... Peraí, é para você, porque...
a maioria das pessoas tem dificuldades. Peraí. Estou esperando. A maioria das pessoas tem dificuldades. Pronto, o restante já sei. Então, vá lá. Para você, porque a maioria das pessoas. Isso, tem dificuldade de entregar a Deus o controle e as circunstâncias da sua vida. Então, nós estaremos falando sobre Moisés. E ela estará falando sobre Joquebede. Tá bom? E esse, no momento, ele e ela, nós estaremos aprendendo algo muito maravilhoso. Algo maravilhoso que o próprio Deus colocou para a grandeza dele, para que o nome dele fosse glorificado. Entregar a Deus o quê? Vamos lá. Entregar a Deus o controle e as circunstâncias da sua vida. Então, vou postar aqui pro pessoal também, tá bom? O momento ele e ela. E nós vamos para uma canção e voltamos, né? Já começando o momento ele e ela e seguindo direto. Tá bom assim? Uhum. Então, já estou postando aqui o momento ele e ela, onde nós vamos estar lendo, você acompanhando com a gente. Então, vamos lá. Solta logo a canção, então, pode ir adiantando. Mas é isso, já adiantei. Estava só no seu aguardo. E vamos que vamos. Qual a música de hoje? A música de hoje é aquela Salmos 32. Salmos então, fica aí 32. com Salmos 32, daqui a pouco a gente volta. Isso, Salmos 32. E daqui a pouco a gente volta. Que devo seguir, está tão difícil viver assim. No meu caminhar tem muitos entulhos, só tu és a minha direção. Vem e segura minha mão até eu transbordar de muitas águas. Até eu transbordar de muitas águas, elas não me tocarão. Até eu transbordar de muitas águas, até eu transbordar de muitas águas, elas não me chegarão.
Muito bem, 17 horas 46 minutos, estamos de volta com o momento Ele e Ela. É isso aí. Então, está em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 1. Hoje eu vou começar. Hoje você vai começar. É sempre você que começa, mas hoje eu vou começar. Tá, primeiras damas. Isso aí. E no capítulo 1 diz assim, de Êxodo 2, no versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à imagem do rio. Deixa eu parar um pouquinho para explicar. Lembra que a gente falou sobre Sifrá e Poá, que eram as parteiras que não estavam matando né? Na semana passada eu falei sobre Sifrá e Poá, e você falou sobre qual o nome? Faraó, não foi? Foi. Então, que o povo hebreu, deixa eu consertar aqui meu microfone, o povo hebreu não podiam nascer, todos os meninos que nascessem tinham que morrer, e só podiam ficar vivas as meninas. Então, ainda continuou, né? Que foi dada a ordem do rei, do faraó, que toda criança, menino que nascesse, tinha que morrer. Continuava ainda essa lei. E só podia ficar viva as meninas. E nasceu-se essa criança, e o que foi que a mãe fez? Ela pegou um cesto, e esse cesto ela colocou betume, junco, né? Juntou tudo, botou betume, e para poder a água que ela ia colocar no rio. Mas vamos lá. E revestiu com barro e betume, pondo nela o menino, e pôs juncos à imagem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu um menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha do Faraó disse: vai. E foi. Pois a moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: leva este menino, cria-no, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha do Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome de Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Então, eu li, né, um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre a história. Naquela época, existia a lei que Faraó colocou de que todas as crianças que nascessem menino tinham que morrer. E só as meninas podiam ficar. Por quê? Vamos recapitular um pouquinho. Porque o povo hebreu estava ficando muito numerosos. E o faraó estava com medo deles se juntarem com outros povos para destruir o povo egípcio. E o faraó tinha dito que o povo de Deus era mais forte, mais poderoso do que ele. Com certeza, era mesmo. E então, o que aconteceu? Imagine, para uma mulher estar grávida, né? E quando ter seu filho, ver que é um menino e ver que ele vai ter que morrer. Ela não aceitou aquela condição, aquela lei, aquela ordem. E ela escondeu o menino, mas por 3 meses. Escondeu ele. Imagine, quando toda a sua... Como é que posso dizer? A sua confiança se desvai, né? Porque você guardou, escondeu, mas e aí? O que eu vou fazer? Então, ela teve a ideia de fazer um cesto, passar o betume, que é o betume. Antigamente é para poder revertir, para a água não entrar, né? E não afundar
imagina um cesto dentro da água. Então ela foi, passou junto com betume e tudo direitinho para poder o cesto não afundar no rio. E olha a coragem dessa mulher. Imagine o misto de dor, força e muita coragem. Você pegar um bebê, colocar ele dentro de um cesto e colocar no rio para que Deus cuidasse dele. É uma mulher de muita fé e de muita coragem. Era assim, quando todas as suas forças todas as suas possibilidades se acabam, ela só poderia ficar na dependência de Deus. Joquebede era uma mulher forte e corajosa. E ela teve que viver pela fé e agir pela fé. E a fé foi loucura. Naquele momento, a fé foi loucura. Por quê? Porque como é que uma mãe pega um filho e coloca dentro de um cesto e bota esse cesto no rio para que... Né? Como? E tudo que acontece na nossa vida, ela realmente, quando a sua vida está entregue nas mãos do Senhor, está no controle de Deus, ele cuida. Primeiro, Joquebede fez isso. Segundo, a irmã de Moisés, que era Miriam, não aceitou ficar, foi atrás e ficou ali no rio, esperando ver o que ia acontecer. Ela foi atrás do irmão e foi seguindo o rio. Ela foi seguindo o rio. E isso foi à noite que aconteceu. Quando Joquebede colocou a criança dentro do cesto, foi de noite, não foi de dia. E aí Miriam ficou até de manhã. E como as coisas de Deus tem um propósito para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Existe um propósito, né? Deus tem um plano e a gente tem que aprender a se colocar e aceitar viver no plano de Deus. E Deus tinha um plano para Moisés. Já estava um plano predestinado para a vida de Moisés. Porque Miriam ficou ali, a irmãzinha dele. Foi lá. Esperou chegar de manhã. Deus colocou que a filha de Faraó visse o cesto, pediu para suas servas pegar. Quando trouxe, era um lindo menino. Estava chorando porque estava com fome, com certeza. E naquele momento, ela se encheu de compaixão. Deus tocou o coração dela e ela se encheu de compaixão. E aquela menina foi sábia. Deus também usou Miriam. Disse, olha... Você quer que eu vá procurar uma ama hebreu que ama uma mãe para poder amamentar essa criança, para amamentar a criança? Ela vá, quero. E Miriam foi buscar quem? A mãe dela, que é mãe do neném. Foi lá, trouxe Joquebede, e aí a Joquebede, além de ter o filho de volta, foi paga para poder cuidar do seu próprio filho. Então, ela, que era escrava, que vivia uma vida de muita dificuldade, uma vida de muito sofrimento, além de cuidar do seu próprio filho, ainda teve dinheiro para cuidar dos seus outros filhos, que ela ainda tinha Miriam, ainda tinha Arão, e agora estava cuidando de Moisés. Só que ela não podia ficar. Moisés já não era mais dela. Teve um momento que ela cuidou, mas quando Moisés chegou a ficar maior, aquela mulher, que era filha de Faraó, quis Moisés. Ela teve que entregar Moisés para morar no palácio. Porque Moisés tinha um propósito para a vida de Moisés. Mas essa mulher foi uma mulher diferenciada. Ela foi uma mulher que realmente ela foi usada por Deus para um grande propósito. Mas tudo isso, ela teve que ser uma mulher desprendida, uma mulher corajosa, uma mulher que não viveu pelo sentimento, uma mulher que teve que agir pela fé, viver pela fé. E às vezes nesse mundo que a gente vive, de muito mimimi, de muitas reclamações, e a gente está com um problema, está com a diversidade, está com a dificuldade. Nesse momento que Deus quer que você use a fé com inteligência, usar a fé de crer que Ele está cuidando da sua vida, que Ele está cuidando do seu problema, independente de qual seja o seu problema. Joquebede era escrava, não tinha direito a nada, nem direito de ter o seu próprio filho, nem de ficar com ele, porque um homem que era Faraó disse que todas as crianças tinham que morrer, que era menino. Então ela não tinha nem direito de ter o filho dela, de ficar com ele. Mas ainda assim ela creu, ela usou, ela tomou uma atitude. Às vezes é isso que está faltando na sua vida. Você tomar uma atitude, se lançar aos pés do Senhor, buscar nele a solução, chorar
não vai resolver, mas se lançar aos pés de Deus e chorar aos pés do Senhor, vai. Você confiar nele, colocar diante dele as suas necessidades, vai. Então, em vez de você sempre murmurou e sempre reclamou, mudou? Talvez não. Então, talvez agora você, usando de uma fé, de uma coragem, e dizendo, meu Deus, eu quero te conhecer, a minha vida está assim, a minha situação está assim, eu preciso que o Senhor se mostre, que o Senhor se revele na minha vida. E Deus vai fazer a mesma coisa que fez na vida de Moisés, que, né, foi tirado das águas, ele teve a vida dele salva para um grande propósito, que ele depois se transformou no libertador do povo de Deus. E aí você vê que quando Joquebede colocou ele nas águas, colocou lá naquele cesto, qual era a garantia que ela tinha? Nenhuma. Como é que ela sabia para onde ele estava indo? Era como que ela estava agindo como se fosse o seguinte: ele na minha mão, eles vão matar eu vendo. Então vou entregar lá, que se ele morrer eu não vi. Oh, meu Deus. Como se fosse isso, mas não. Ela estava entregando ele a Deus, nas mãos de Deus, porque os para recursos... a direção de Deus. E você vê onde Deus direcionou ele. Os recursos dela esgotaram. Ela não tinha mais recurso nenhum. Ela não podia mais esconder ele, porque esconder um bebezinho recém-nascido é mais fácil. Mas ele estava crescendo, já estava com 3 meses. E no dia que ela não tinha mais como esconder ele. Iam descobrir e ia matar. Então, os recursos que ela tinha esgotou. Não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. Então, ela usou de fé e de uma coragem que só uma mulher destemida, né? E chamou a atenção de Deus. É isso aí. Então, é dessa forma que todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, deve fazer, colocar nas mãos de Deus. Quando você coloca nas mãos de Deus, até o que estava para dar errado vai dar certo. Mas como nós falamos ontem, não é tudo que vai dar certo na vida da pessoa. Não espere que tudo vai dar certo. Não, tem coisa que vai dar errado. Mas você vê quando a pessoa se enquadra no plano de Deus, e aquilo era um plano de Deus, de preparar Moisés para que ele pudesse ser o libertador. E você vê que Deus conduziu tudo direitinho, direitinho, do jeito que Deus queria que acontecesse, aconteceu. E é o que vai acontecer também na tua vida. Se você se coloca no plano de Deus, então ele vai te abençoar. Continuando aqui a leitura, ela parou no versículo 10, não foi isso? Uhum. E eu vou ler o versículo 11, que continua dizendo assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feriu a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a um e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu irmão, o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Quer dizer, ele percebeu ali que mesmo que ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele percebeu, ele não viu ninguém, mas alguém ouviu. Alguém ouviu. E sempre é assim. Você pensa que não está sendo visto quando infringe leis, quando faz alguma coisa, você pensa que ninguém está sabendo. Pode o homem não saber,
Mas Deus, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e a quem nós devemos prestar contas. A Ele, né? A Ele. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encherem as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou e o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Aí você vê que ali estava começando a preparação de Moisés. Já estava preparado como um homem que estudou, ele tinha estudo, sabia ler. Tem um bom propósito dele ir para ser egípcio, né? E morar lá no palácio. No palácio. Para ele aprender tudo aquilo que era necessário. A leitura, ele aprendeu o combate, passou a ser um homem de guerra. Ele era bom naquilo que ele fazia. Então, Deus preparou ele lá, tanto na leitura, e se muitos não sabem, Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quer dizer, tudo tem um propósito. E quando a pessoa se coloca no propósito de Deus, então, essa pessoa passa a ser honrada e abençoada por Deus. Então, vamos nos colocar no propósito de Deus. Vamos nos colocar dentro desse propósito. Assim como Moisés assumiu aquele propósito, desde bebezinho, sem saber de nada, ele não sabia. A mãe dele também não sabia. Mas ela obedecendo a voz de Deus, mesmo sem saber que estava obedecendo a voz de Deus, ela seguiu tudo direitinho. Ele cresceu lá, ele se preparou, ele saiu para o deserto, foi preparado lá no deserto também. Lá no deserto, Deus aparece para ele. Então, tudo ele estava seguindo o plano de Deus. E quando a gente se coloca na disposição e dentro daquilo que é o plano de Deus, então tudo só tem a dar certo. Como deu com Moisés, como foi com ele, assim também será contigo. Como já falei, não é que tudo na nossa vida vai ser 1000 maravilhas e tudo vai dar certo, não. Mas, a partir do momento em que a pessoa se coloca no plano de Deus, Deus é quem vai dirigir a vida dessa pessoa. É Deus quem vai dirigir. Então, se coloque na disposição de Deus, dentro do plano de Deus, para que Ele possa te dirigir, te conduzir. Você vê, ele foi levado para o deserto, porque fugiu do Egito, porque tinha matado um egípcio. Ele fugiu, mas já era o plano de Deus.
E ele matou o egípcio para defender os hebreus que estavam sofrendo como escravos, né? Naquele momento, ele já não aceitou aquela humilhação que o povo estava sofrendo, a muita maldade que estava sofrendo, né? E ele acabou perdendo a cabeça por ele ser um homem de guerra, acabou matando aquele egípcio. Claro que ele fez foi errado. E acabou perdendo tudo, né? Sendo foragido, saiu perdido. Quantas vezes a gente faz uma coisa errada que requer na nossa vida que você acha que está tudo perdido, mas lá na frente, Deus, ele vai lá e tem misericórdia de você. E se a gente se volta para Ele, Ele vai lá e constrói e reconstrói a nossa história, né? Porque aos olhos naturais, a história de Moisés estava perdida. Moisés estava perdido, porque ele fez algo muito errado, né? Aos olhos naturais não tinha mais jeito para Moisés. Ele saiu como um forasteiro, né? Como um homem que fez uma coisa muito errada. Não podia mais voltar para o Egito. Rosa diz assim: oi, família. Muitas das vezes queremos as coisas do nosso jeito e esquecemos que o que Deus prepara é melhor. Com certeza. Ele saiu fugido, ele perdeu tudo, ele foi embora, mas olha o que aconteceu. Ele foi um sacerdote. As pessoas não falam muito sobre o sogro de Moisés, mas o sogro de Moisés era um homem de Deus. O sogro de Moisés veio de descendência de Abraão, ele veio da família de Quetura. Ele não era qualquer um, ele era um povo que realmente respeitava a vontade de Deus, fazia a vontade de Deus. Está com a gente também, né, Isabela Jesus de Oliveira. Tá certo. Vem Rosa, minha irmã, vem Isabela, vem todo mundo com a gente. É isso aí. Então, como Rosa falou, queremos as coisas do nosso jeito, mas nosso jeito não é melhor. Quem sabe o que é melhor para nós é Deus. E quando a pessoa ela obedece à voz de Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, digo. Tudo certo de acordo à vontade de Deus. Muitas das vezes dá errado para a gente. Porque não é aquilo que a gente quer, que a gente espera, que a gente deseja. Porque muitas vezes a gente tem que perder para ganhar. Sim. Porque Deus conhece lá na frente, a gente não sabe o nosso futuro. Perdeu, aparentemente ele perdeu tudo. Sim. Porque ele tinha uma vida de riqueza, de luxo, de tudo. Mas para defender o povo de Deus, ele acabou perdendo tudo. Ele fez uma coisa errada, perdeu tudo. Teve que recomeçar a vida dele, uma vida muito mais simples. Sim. Entendeu? Saiu, mas em todo... Ele tinha um luxo. Sim. E foi para uma vida de simplicidade. Mas em todo momento Deus nunca desamparou ele. Ele estava no deserto, Deus não deixou ele desamparado. Ele conseguiu uma casa, uma família. Imagine, para pensar, gente. Se não é a mão de Deus. Como é que um homem tem 7 filhas, vai deixar que um homem chegue forasteiro, ele vai dar a casa... Não sabe de onde veio. De onde veio, quem é, e vai deixar entrar na casa dele, dormir lá, ficar lá com 7 filhas? Sabe? Claro que Jétro... Ainda vendo que era um soldado. Sim. Ele chegou como um soldado egípcio. Sim. E aí, mesmo assim, ele vendo que era um soldado, mesmo assim ele aceitou. Ele aceitou, ele viu naquele momento que ele defendeu as filhas, né, dele, que ele tinha algo bom. E aí ele deu uma oportunidade de conhecer quem era Moisés, mas já tinha um plano de Deus. O coração de Jétro já tinha se tocado pela vontade de Deus, porque Jétro era um homem de Deus, era um sacerdote. Ele temia a Deus, ele era do povo de Deus. Sabe? Deus tem um propósito, Deus tem algo para fazer na nossa vida. E quando a pessoa permite, porque Deus não vai fazer, Deus, como muita gente diz, né? Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano dele. E se eu me encaixo no plano de Deus, então a vontade de Deus... Ela prevalece. Ela vai prevalecer na minha vida. Independente de quem quer que seja. Quem quer que seja. Deu oportunidade para Deus, então Deus vai agir na vida dessa pessoa. E aquilo que Deus quer é o que vai acontecer. Aquilo que Deus quer
é o que vai se manifestar na vida daquela pessoa. Independente, quem quer que seja. Não importa, você diz, mas eu não tenho religião, eu tenho religião, não importa. Você se colocou à disposição de Deus, no plano de Deus, então Ele vai agir na tua vida. Nós até estávamos falando sobre a mulher cirofenícia, a gente falou do centurião, não foi isso? Foi ontem. Então, essas pessoas não tinham um compromisso com Deus, mas se apresentaram diante do Senhor Jesus e provaram uma fé. E mediante aquela fé, Deus agiu na vida deles e os abençoou. E é isso que Ele espera fazer na minha e na sua vida também. Aqueles 10 leprosos, né? O que voltou para agradecer, ele também não era do povo de Deus. Sim. Bem pensado, bem falado. Então, para provar que quando a pessoa se coloca à disposição, ela entra no plano de Deus, então é Deus que vai dirigir a vida dessa pessoa. É Deus que vai fazer por ela. É Deus que vai agir na vida dela. Então, meu amigo, minha amiga, só depende de você. Se você também se colocar, como no início a gente falou, no início do momento ele e ela, você leu sobre o que Joquebede fez. Que atitude. Que atitude. Sem saber o que iria acontecer. Ela tomou aquela atitude. De repente, se ela guarda com ela estaria desobedecendo aquele que era o plano de Deus e iria acontecer de formas diferentes. Se não fosse aquele, seria outro. Se não fosse o outro, seria um outro que se colocasse ali no plano de Deus. Entendeu-se ou não? Sim. Foi Maria, mãe de Jesus. Se ela não se colocasse no plano de Deus, poderia ser outra pessoa. É ou não é verdade? Sim. Então, é isso que Deus espera. Os olhos dele passeiam por toda a terra. E aqueles corações, o coração de Maria estava voltada para a voz de Deus, por isso que Deus foi lá e a escolheu. Joquebede tinha algo especial com Deus, ela se colocou à inteira disposição, ela confiou em Deus, ela se lançou todas as suas forças em Deus, e Deus também pôde realizar através dela esse milagre, salvando Moisés das águas. Então, assim, todos nós temos que aprender a confiar e ter essa constância de estar ali diante do Senhor com o coração sempre disposto a servi-lo. É isso aí. Nós chegamos às 18 horas e 14 minutos. Nós vamos fazer oração agora. Tá certo. E eu convido vocês para a gente poder fazer a oração. Você vai preparar sua água, prepara o seu azeite, que nós vamos fazer a oração agora. Feche os teus olhos. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, meu Deus. E conosco, meu Deus, muitas pessoas também, que de repente estão, meu Pai, sofrendo, meu Deus, com as perseguições das doenças, dos problemas familiares, dos problemas no trabalho. Meu Deus, pessoas que, tal como Joquebede e Moisés e a sua família e tantos outros, naquela época, estavam sendo perseguidos também. Mas, Senhor, quando ela se colocou, meu Deus, no teu plano, à tua disposição, então o Senhor pôde agir na vida dela e na vida de Moisés. Então, meu Deus, essa pessoa que a partir de agora se coloca à disposição do Senhor, age na vida dela agora, age na vida dessa pessoa e faz aquilo, meu Deus, que a nossa mão não pode fazer, aquilo, meu Deus, que os nossos conhecimentos não podem fazer, os nossos estudos, meu Deus, aquilo que, meu Pai, a sabedoria humana não pode fazer, mas o Senhor pode, porque Tu és Deus, Tu és Senhor. Então age na vida dessa pessoa agora, meu Pai. Age na vida desse homem, na vida dessa mulher. Faz, meu Deus, aquilo que o Senhor é especialista em fazer.
como o Senhor deu uma solução, deu saída, deu um escape, meu Deus, para Moisés, para Joquebede. Ó, meu Pai, dá um escape para essa pessoa também, dá uma saída, dá uma solução e abençoa, meu Deus, de forma grandiosa e poderosa. Abençoa esse copo com água, abençoa, meu Deus, esse azeite, abençoa tudo que essa pessoa apresenta a Ti, a família dela, os estudos dela, o trabalho dela. Tudo nós colocamos nas Tuas mãos e Te agradecemos em um nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Beba sua água, por gentileza. A sintonia certa com você. RN Publicidade. Muito bem. 18 horas. Como nós sempre falamos sobre os nossos personalizados, a nossa loja, o Farol Digital, todos os dias nós estamos ali aguardando você, tá bom? Se você quiser, você pode ligar para o 719-8472-1124 e entrar em contato com a gente. Você que tem o nosso particular também pode ligar e falar conosco, tá certo? O nosso ao vivo fica por aqui, mas você continua lá no Facebook, no YouTube. Você que chegou depois, você pode pegar do início, ou então os outros também, os outros programas que estão lá, tá bom? Vocês acompanham todos. Nós ficamos por aqui, até segunda-feira, um bom dia, boa tarde e boa noite. Um ótimo final de semana para vocês, gente. Deus abençoe. Beijos, Heitor. Deus abençoe. Tchau, gente. Até segunda-feira. Veio do teu Deus, você vai conquistar. Faz você chegar, faz você chegar, faz você vencer, faz você brilhar. Basta você crer. Como um farol que está pra te iluminar. Olha você, olha pra esse mar. Você não vai se perder. Deixa essa luz brilhar. Vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti. Coração, existe